Vamos começar por onde? Pelo início, né? Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Eu gostaria que você fosse muito sincero na sua resposta. Eu sei que aqui só tem crente, né? E crente não mente. E eu queria que você fosse sincero na sua resposta. Quem aqui sente que tem um chamado para ser pregador do evangelho? Levanta a mão. Muitos não levantaram. Então eu vou fazer uma pergunta ao contrário. Para aqueles que não levantaram, eu creio que vai levantar agora. Quem que acha que não tem chamado para pregar o evangelho? Levanta a mão. Eu não estou entendendo. Tem gente que não levanta em nenhum. Não levanta que tem, não levanta que não tem. Então vou fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo vai. Acho que agora vai levantar. Quem não sabe se tem chamado para ser pregador do evangelho? Levanta a mão. Pô, eu não sei mais qual pergunta eu vou fazer, pastora. Ninguém levanta. Quem acha que tem um chamado para ser pregador do evangelho? Levanta a mão. Agora quem acha que não tem, levanta a mão. E quem não sabe se tem ou se não tem. Agora, aqueles que não levantaram vão ter que levantar agora, pelo amor de Deus. Quem acha que não sabe se tem ou se não tem, levanta a mão. Pois hoje nós vamos falar sobre a verdadeira pregação do evangelho. Diga assim, a verdadeira pregação do evangelho. Querido, quando a gente fala em pregação do evangelho, o que vem na mente? E talvez isso tenha trazido confusão para a mente de vocês. O que a gente tem na mente quando fala em pregar o evangelho? É estar aqui em cima, falando para um monte de gente, é ou não é? Não é isso que vem na nossa mente quando a gente fala pregar o evangelho? Eu estou no púlpito pregando o evangelho. É isso que muitas vezes vem na nossa mente. E muitas vezes a gente fica pensando, eu não tenho chamado para isso, eu não sou isso, eu não consigo conversar com o público, eu não consigo me expressar. Mas na verdade, querido, pregar o evangelho é muito mais do que isso. Pregar o evangelho é muito mais que você estar na frente de pessoas ministrando a palavra de Deus. Eu gosto de não chamar que eu estou pregando, eu gosto de dizer que eu estou ministrando. Eu gosto de dizer que eu estou ensinando. Quando nós viemos na igreja, nós somos ministrados para que a verdadeira pregação do evangelho ocorra depois disso. Por isso nós vamos falar hoje a verdadeira pregação do evangelho. E eu digo para você, aquele que ainda tem dúvida, que não levantou a mão em nenhum caso, você não só tem um chamado de pregar o evangelho, como você está ordenado a pregar o evangelho. Você não só foi chamado, como Cristo conta que você faça isso. Conta com você na verdadeira pregação do evangelho. E eu queria que os irmãos abrissem 1 Coríntios 2. Glória a Deus. E é algo, querido, que infelizmente a verdadeira pregação do evangelho, em algumas igrejas por aí, ela tem ficado para trás. As pessoas têm mais se preocupado em falar bem, ter uma pregação eloquente, do que verdadeiramente pregar o evangelho de Deus. 1 Coríntios 2. Glória a Deus. Fique com a palavra aí, marcadinha. Mas então, irmão Leandro, o que é pregar o evangelho? O que significa pregar o evangelho? Primeira coisa, pregar significa o quê? Quem está comigo aqui? Pregar, tornar público. Pregar é tornar público, é trazer ao público algo. Evangelho. Evangelho significa boas novas. Pregar o evangelho significa trazer a publicidade daquele que não sabe as boas novas. Quais são as boas novas? As boas novas é que você está livre do pecado. As boas novas é que você está livre da morte. As boas novas é que Deus, no seu infinito amor, mandou Jesus Cristo, seu único Filho, para que morresse por mim e por você, para que eu e você, mesmo não merecendo, tenhamos vida e vida em
Essas são as boas novas de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2, 1, 5, o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios, dizendo assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem. Repita comigo: ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. No poder de Deus. Glória a Deus. Meu querido, meu amado, muitas vezes nós ficamos presos achando que pregar o evangelho é só com a boca. Muitas vezes, querido, para ser bem sincero com vocês, o que mais me afastou do evangelho, o que mais me afastou da igreja foram pessoas que pregavam com a boca, apenas com a boca. Pessoas que falavam algo de que não conheciam, pessoas que falavam algo que não viviam, pessoas que falavam de um Cristo que perdoava, mas pessoas que não sabiam perdoar. Pessoas que falavam do amor de Cristo, mas pessoas que não sabiam amar. Pessoas que pregavam simplesmente com a boca, e muitas vezes creio que tinham oportunidade de estar no lugar que eu estou aqui hoje, pregando para várias pessoas. Pregando ou ensinando para várias pessoas. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Jesus Cristo, confiando na nossa incapacidade, Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas como é esse pregar o evangelho? Qual é a verdadeira pregação do evangelho? Mas, irmão Leandro, você não está pregando o evangelho aqui, eu estou ministrando a palavra de Deus. Vamos aprender hoje qual a verdadeira, diga assim comigo, qual a verdadeira pregação do evangelho de Deus. Abram comigo Marcos 16, versículo 15. Só para a gente corroborar aqueles que tinham dúvida se tem chamado ou não para pregar. Marcos 15, 16, versículo 15. Marcos 16. A gente já vai engrenar aqui, amados, amém? Já vamos engrenar em nome de Jesus. Marcos 16, versículo 15, quem achou, amém? Quem é que está falando aqui? Jesus Cristo. Vamos ler a partir do 14, né? Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa. Porque aos 11? Porque Judas já tinha se suicidado. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Diga assim, dureza de coração. Muitas vezes não pregamos o evangelho pela nossa dureza de coração. Porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Jesus disse: ide-lhe por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele está dizendo isso para quem? Para quem? Só para a pastora Sônia? Foi só para a pastora Sônia que ele falou? É só para a pastora Sônia? Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Para quem que ele está falando isso? Para quem? Quem tem fé diz assim: para mim. Jesus está dizendo isso para mim.
Jesus está dizendo isso para você. Mas aí você se pergunta, mas eu não sei falar no público, eu não tenho eloquência, eu não tenho boas palavras, eu não sou que nem a Ramila Paz da igreja que tem um português refinado, eu não sou que nem a pastora Sônia que tem uma pregação, um ensinamento profundo. Mas quem disse que a pregação do evangelho é só isso? Quem disse que é isso que Jesus está dizendo para mim e para você? É claro que Deus tem um chamado diferenciado para pessoas. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo, amém? A cabeça é quem? Jesus, e nós somos os membros. Por que nós estamos aqui na igreja? Porque tem pessoas com dons diferentes do meu e do seu, para que o corpo todo seja edificado. Por que nós congregamos na igreja? Porque tem um irmão que sabe tocar violão e outro não sabe tocar violão, mas toca teclado. Por que nós estamos aqui na igreja? Porque a pastora é usada em profecia e eu não sou. Por que nós estamos congregando na igreja? Porque um irmão ele tem uma afinidade de estar ali na portaria recebendo as pessoas com amor e carinho que eu não tenho. Nós estamos na igreja porque nós somos vários membros que edificam um corpo só que se chama Igreja de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos na igreja. Mas muitas vezes quando Cristo diz, ide pregar o evangelho, Ele está dizendo, ide quer dizer sai. Ide quer dizer fora da parede. Ide quer dizer fora do templo. Nós estamos aqui no templo hoje, amado, entenda o que eu quero dizer para você. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, que nós devemos estar sempre congregando. Porque, como nós explicamos, somos um corpo que possui vários membros e um membro edifica o outro, para que o corpo venha prosperar, o corpo de Cristo venha crescer. Mas nós estamos aqui na igreja, qual é o objetivo que você está aqui na igreja, querido? Você já parou para pensar nisso? Você já falou para pensar no seu propósito de estar aqui sentadinho na cadeira me ouvindo hoje? Por que você veio aqui hoje? Você veio aqui hoje para sair da mesma forma? Você veio aqui hoje para receber uma bênção financeira, receber uma cura? Amém? Amém? Deus, Ele opera milagre na unidade e na comunhão. Amém? Glória a Deus. Mas essa não deve ser simplesmente o principal motivo de estarmos aqui. Por que nós estamos aqui hoje na igreja? Porque eu quero aprender de Deus, eu quero ser igreja, eu quero estar na igreja para que eu seja a igreja lá fora. Eu quero estar na igreja para que eu seja a igreja quando estiver no meu trabalho. Eu quero estar na igreja para que eu aprenda a ser igreja lá na escola onde eu estudo, lá na minha casa. Amém? Quem está comigo? Dá glória a Deus. A verdadeira pregação do evangelho não se dá só com a boca. A verdadeira pregação do evangelho se dá com o corpo todo. Faz assim na sua cadeira, ó. O corpo todo prega. A sua roupa prega. As suas atitudes prega. O seu tom de voz quando você vai responder alguém prega. O seu cabelo prega. O seu óculos prega. O seu sapato prega. Tudo em você é a pregação do evangelho. Diga assim, eu sou a pregação do evangelho. Eu sou a igreja viva de Cristo caminhando. Você é a igreja de Cristo caminhando. Onde você está, você é a igreja de Cristo. Mas irmão Leandro, eu não sei falar. Não fala, age, faça, aconteça. Não se preocupe no falar. Não se preocupe no falar, mas seja exemplo. Seja um exemplo, querido. Glória a Deus. A verdadeira pregação não acontece dentro do prédio da igreja, mas fora dela. A verdadeira pregação do evangelho, diga assim comigo, a verdadeira pregação do evangelho não acontece dentro da igreja, mas fora dela. Gente, fala sério, aqui na igreja, como fala a pastora, fala sério. Aqui na igreja é fácil demais ser crente, é ou não é? Aqui a gente dá glória a Deus,
aqui a gente dá aleluia, aqui o pregador pergunta, quem ama Jesus? A gente levanta a mão lá em cima, eu amo Jesus, que legal, meu Deus, meu amado, paz do Senhor Jesus, glória a Deus, Deus é fiel, nossa, que bênção esse louvor, meu Deus, como é fácil ser crente na igreja. Mas e quando a perseguição pega lá na sua casa, o seu marido te persegue muitas vezes? E quando o seu filho não faz aquilo que você fez, que você pediu, é fácil ser crente? Pois é lá que você tem que ser crente. É lá que você tem que mostrar a pregação do evangelho que você é. Diga mais uma vez, eu sou a pregação do evangelho. Você é a pregação do evangelho de Cristo. A verdadeira pregação acontece lá fora. Aqui dentro nós somos preparados. Aqui dentro nós somos ensinados. A melhor analogia que eu tive, que eu ouvi de um pastor, que eu não lembro qual é o nome, da igreja, ele compara a igreja como um aeroporto. A igreja é o aeroporto, a torre de comando, né? A torre de comando aqui, a igreja. Digamos que o pastor aqui é o cara lá que dá as coordenadas do avião, aquela coisa toda. Os aviãozinhos chegam no aeroporto, ali recebe as instruções, ó, você tem que ir para tal lugar, você tem que ir para tal lugar, e você vai para tal lugar. E daqui receber as instruções, e daqui os aviãozinhos vão para os lugares onde eles foram destinados, onde cada um foi destinado. Amado, infelizmente nós vemos hoje a igreja de Cristo, quer dizer, a igreja de Cristo não, a igreja dos homens, que eles só focam no culto, só focam aqui, não há transformação de vida. As pessoas entram na igreja, recebem a bênção, recebem a chave, né? Recebem a chave, que estava querendo receber a chave, e voltam para casa do mesmo jeito, o mesmo bruto de sempre, a mesma pessoa que não perdoa de sempre, a mesma pessoa, mas eu recebi minha chave, bati meu ponto na igreja, bati meu ponto, ó, pastora, estava no culto lá, cheguei no horário, cheguei 20 minutos antes, cheguei lá, fiquei todo o tempo, cheguei a tempo do louvor, louvei, adorei, retetei, bati o pezinho, adorei, pronto, bati meu ponto, tô legal, entreguei meu dízimo, viu pastor, ó, tô em dia com meu dízimo, pronto, acabou, não preciso mais de nada. Não é isso que Deus quer de cada um de nós. Eu quero que os irmãos abram, não preciso abrir, eu vou abrir aqui Mateus 4, versículo 23. Quem está entendendo? Quem não está, vamos entender, pelo amor de Deus. Eu rogo-vos pela misericórdia do Senhor, que nós venhamos entender, em nome de Jesus, a palavra de Deus. Olha só, Mateus 4, 23 diz assim, ó. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Diga assim comigo, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Diga assim, entre o povo. Jesus ensinava na sinagoga e pregava no... Peraí que eu não entendi, vamos lá de novo. Percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas sinagogas. Aí aqui tem uma vírgula, diga assim, vírgula. Ele estava ensinando nas sinagogas, amém? Tem uma vírgula, tem uma pausa. Pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus ensinava nas sinagogas e pregava no meio do... Jesus ensinava na sinagoga e pregava no meio do... Que povo ele está falando aqui? Fora da igreja. Estamos aqui recebendo o ensinamento, mas a verdadeira pregação de Cristo é lá fora. O que você tem feito com o que você tem aprendido aqui na igreja? Como tem sido a sua pregação? Como tem sido a sua atitude? Como você tem se relacionado com seus pais? Como você tem se relacionado com a sua esposa? Como você tem se relacionado com os seus vizinhos? E aí, amado, a palavra de Deus diz que conhecereis a árvore pelo fruto. Eu não consegui ganhar nenhum vizinho meu. Por quê? Porque a minha pregação está turva. A minha pregação não está boa.
eu preciso pregar mais Jesus Cristo. As pessoas precisam enxergar em mim aquele Cristo que morreu por mim e por você. As pessoas precisam enxergar em mim e você o amor dele. Por que que muitas vezes nós não conseguimos convencer ninguém e você não consegue convencer ninguém do pecado? Só quem convence é o Espírito Santo de Deus. Porque a nossa pregação ainda precisa ser ajustada. Por isso que nós estamos aqui hoje na igreja, para que a nossa pregação seja ajustada, para que nós venhamos entrar, em nome de Jesus, nos mantos de Jeová, para que as pessoas possam enxergar e olhar para você, eis um verdadeiro homem de Deus, eis uma verdadeira mulher de Deus. Só que muitas vezes, querido, quando nós nos colocamos na posição de cristão, veja bem, inclusive tem uma ministração minha, está disponível no YouTube, sobre os opositores do Evangelho. Quando nós representamos a igreja, e eu represento a Célula Nova Esperança, eu represento a Igreja Batista Shekinah, eu represento o pastor Valério e a pastora Sônia. Quando as pessoas enxergam, vão enxergar quem? Pastora Sônia, pastor Valério, Igreja Batista, Célula Nova Esperança. Quando nós, e da mesma forma você, quando as pessoas te enxergam na rua, olha ali as ovelhas do pastor Valério, olha ali as ovelhas da pastora Sônia. Quando nós representamos uma instituição, Igreja do Senhor, e a nossa pregação está turva, ou seja, quando nossas atitudes não representam, quando as nossas atitudes não são de amor de Cristo, ao invés de nós aproximar as pessoas de Cristo, nós acabamos afastando as pessoas de Cristo. É muito mais, amado, do que um não fazer nada. É muito mais do que, esqueci o termo, Ramila, me ajuda aí quando a gente está parado. É muito mais que uma estagnação, tá certo? É muito mais que uma inércia, agora cheguei. É muito mais que uma inércia. Quando você não reflete o amor de Deus, é muito mais que uma inércia que eu não estou fazendo nada. Você está jogando contra Deus. Porque aquelas pessoas que têm você como referência vão dizer assim como aconteceu comigo. Para ser crente que nem esse daí, misericórdia, prefiro ficar aqui no mundão, tá melhor. Como está a sua pregação? A verdadeira pregação do Evangelho não se dá dentro do prédio. A verdadeira pregação do Evangelho vai junto com você. Jesus falou aí de fazer discípulos de todas as criaturas, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, guardando todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde você está, Jesus está com você. Diga mais uma vez: eu sou a pregação do Evangelho de Deus. O meu cabelo prega, os meus olhos pregam, a forma como eu falo prega, a forma como eu me relaciono prega, a forma como eu lavo o meu carro prega, a forma como eu trato os meus filhos prega, a forma como eu trato os meus funcionários prega, a forma como eu trato os meus patrões prega. Você é uma pregação ambulante, querido. Você é uma pregação caminhando na face da terra. Tenha isso em sua consciência. Glória a Deus. A verdadeira pregação não ocorre com a boca, mas com todo o corpo, com uma vida de santidade. Gente, como tem gente que prega com a boca, né? Meu Deus, é o que mais a gente vê, a gente que prega com a boca. Mas as atitudes. A verdadeira pregação do Evangelho não é só com a boca. Não fica preocupado no que você for fazer, não. Falar, não, querido. Se preocupe mais no que você vai fazer. Se preocupe mais como eu posso ajudar alguém. E é interessante que nós estamos falando sobre o amor de Deus. E numa das células que tive a oportunidade de visitar, não a minha, a outra célula, as pessoas não sabem como operar o amor de Deus. Assim, o que mais me atrapalha de operar o amor de Deus é porque eu não sei o que fazer. E aí esse negócio tocou, e é verdade, muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Como assim? Como é que eu faço o amor de Deus aqui? Aí uma vez,
Eu estava lavando a igreja aqui. E a única coisa que eu tinha para entregar naquele momento era o meu serviço braçal. Amado, operar o amor de Deus é entregar aquilo que você tem para entregar naquele momento. Você tem que analisar, o que eu tenho para entregar aqui? É o meu braço? É o braço que eu vou entregar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu estou aqui na minha casa, estou olhando aqui essas pessoas. Você tem que analisar o que eu posso entregar para deixar aquela pessoa mais feliz. O que eu posso fazer? É buscar uma água no bebedouro? Que seja buscar uma água no bebedouro, você vai fazer uma pessoa mais feliz. Isso é o amor. O amor de Deus se dá nas pequenas coisas. Aí você está numa discussão, está aquela discussão. Aí você pensa assim, eu tenho que amar que nem Deus amou. O que eu tenho para entregar aqui? É a minha razão? Ó Senhor, a única coisa que eu tenho para entregar aqui é a minha razão. Então entrega. Eu entrego a minha razão por amor àquela pessoa. Eu entrego, não, você está com razão, amém? Pronto, está resolvido o assunto. Quando você está com mágoa, com o coração magoado com alguém, qual é a única coisa que você tem para entregar para ela, querido? É o perdão. Entrega o perdão. Se você está aqui na frente da igreja capinando, o que você tem para entregar? É o seu braço, é a sua força. Olha, Senhor, a única coisa que eu tenho para entregar aqui é isso, então eu entrego. Olha, meu pai está sentado no sofá e deu sede. É besteira? Não, não é besteira. Eu vou lá pegar uma água para ele. Não, pai, fica sentado. Eu vou lá pegar uma água para o Senhor. Isso é entregar, eu entrego. A única coisa que eu tenho para entregar é isso, pai. Eu não trabalho, eu não tenho dinheiro, eu não consigo. Mas o que eu tenho para entregar é isso, eu vou entregar. Isso é o amor de Deus. Jesus, o que ele tinha para entregar para nós? Vida. Jesus tinha vida. E ele entregou a própria vida. O que você tem para entregar? A todo momento, amado, a todo momento você tem a oportunidade de demonstrar o amor de Deus. Em todo momento, pare para pensar. Sempre você tem algo para entregar. Sempre você tem alguma coisa para entregar. Não diga que não, tem sim. Mas eu estou desempregado, eu estou na rua, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro. Entregue serviço, entregue amor, entregue um sorriso, entregue um perdão. Sempre você vai ter algo para entregar. Vou dar uma dica aqui para os filhos. Lava o carro do seu pai sem ele pedir. Nossa, você vai fazer um homem tão feliz, gente. Você vai fazer um homem tão feliz. Nossa! Maridos, quer deixar sua esposa feliz? Faça o almoço com amor e carinho. Lava a louça. Não vai cair, não. As coisas, o bigolim não vai cair porque você lavou a louça, não, meu querido. Não cai, tá? Não cai. Não vai cair. Ó, meu amada, eu não tenho dinheiro para te dar presente. Mas eu tenho minhas mãozinhas aqui, ó. Eu tenho aquele cafuné. Entrega o que você tem, querido. Isso é amor. É tão simples operar o amor de Deus. É entregar aquilo que você tem. É pegar e você analisar onde eu estou aqui, qual é o meu ambiente, o que eu tenho para entregar aqui. Vou pensar, Senhor, o que eu tenho para entregar aqui? Não tenho dinheiro, estou sem dinheiro, né? Mas estou com essa criatura aqui que eu estou brigado com ela, pai. O que eu tenho para entregar? Eu vou entregar reconciliação, perdão. O que eu tenho para entregar é o que eu vou entregar. Isso é viver o amor de Deus. Isso é pregação do Evangelho. Isso é pregação do Evangelho. E tem gente, querido, que está dentro da igreja 15, 14, 16 anos que não consegue entregar um perdão. Não consegue um perdão para ninguém. Não consegue. E muitas vezes prega com a boca. Você já parou para pensar o que você declara? Você já parou para pensar muitas vezes o que você canta aqui nos louvores? Nós cantamos agora. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falta o fruto na vide. Significa o quê? Ainda que a despensa fique vazia, ainda que você fique desempregado, mesmo assim eu o adorarei. Será? Será? Muitas vezes é só atrasar uma conta de energia, você já começa a murmurar. Ué, mas você não era o mesmo que estava cantando aqui, que ainda que a figueira não floresça,
ainda que falta fruto na vide, eu adorarei. Pregação com a boca, sem atitude. Você já parou para pensar na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está nos céus, perdoa as minhas ofensas, assim como, presta atenção, assim como, ou seja, da mesma forma, da mesma intensidade, no mesmo tamanho que eu perdoo aqueles que me ofendem. Você já parou para pensar no que você tem orado a Deus e como Jesus nos ensinou a orar? Pai, me perdoa, assim como, ou significa, na mesma intensidade, da mesma forma, na mesma intensidade, no mesmo tamanho como eu perdoo aqueles que me perseguem. E aí, tem conseguido perdoar? Pois Deus vai te perdoar da mesma forma que você perdoa. Está escrito. Amém? Diga assim: a verdadeira pregação não acontece apenas com a boca. A verdadeira pregação, quem está aqui comigo? Está pesado, gente? Está pesado? Né? Não, estou perguntando, está pesado? Que ninguém quer repetir. A verdadeira pregação não acontece apenas com a boca. Não quer dizer que você não vai usar a boca, não. Sim, você vai usar sim, mas muito mais com a sua vida. Amém? Glória a Deus. O principal alvo da verdadeira pregação são os doentes. Mais uma vez, o principal alvo da verdadeira pregação são os doentes. Vamos abrir Mateus 9, versículo 10. Mateus 9, versículo 10. O principal alvo da verdadeira pregação são os doentes. Amém? Tem no título aqui da minha Bíblia, olha só, meu Deus. Jesus come com os pecadores. Jesus com os pecadores, olha só. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram em tomar lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, não holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Deixa eu dar um testemunho meu, tá? Não se escandalizem. Deixa eu dar um testemunho meu. Por que muitas vezes, por que eu ainda preciso melhorar com relação aos meus vizinhos e as pessoas que estão na minha volta? Olha só, gente. A pregação viva na terra, né? Leandro Mendes Cabral e sua esposa, a pregação viva na terra, não querendo ganhar os vizinhos porque eles são mundanos demais. Diga assim: misericórdia. Misericórdia. Aí assim a vizinha de um lado: não, mas ela é muito antipática. Ela não fala com a gente, quando ela passa pela gente, ela vira a cara. Aí outro vizinho mais perto: não, mas esse é muito desbocado, fala muito palavrão. Não, vamos se afastar desse povo. Não, mas o vizinho tal, ela é tão mal educado. Gente, isso é verdade que eu estou contando, viu? Eu estou aqui
a palavra de Deus fala em Tiago, né? Quando a gente confessa o nosso pecado, a gente é sarado, curado, né? Em nome de Jesus, pastora Sônia, estou recebendo a cura hoje. Amém? Porque eu estou confessando aqui meu pecado. Então, por que nós não começamos ainda a investir nos meus vizinhos? Porque eles eram mundano demais para nós. Nós somos santo demais para andar no meio deles. Olha as ideias. Olha as ideias. Gente, são esses mesmo, querido. São esses mesmo que precisam de você. São os bebum mesmo, aquele com a cara chega a estar inchada de tanto beber. É esse que precisa de você. É aquele que fica te perseguindo, é esse mesmo que precisa de você. Aquele que fica falando um monte de nome feio, é esse mesmo que precisa de você, querido. É aqueles mesmos que precisam de mim lá e eu tenho retraído, eu tenho segurado. Eu preciso me converter. Eu preciso tomar vergonha na cara. Nós precisamos tomar vergonha na cara. São os drogados que precisam de você, querido. São os mendigos que precisam de você. São o povo que está no mundo lá que precisa de você. Não é os crentes não. Mas o que acontece? A gente fica preocupado em pregar para a igreja. Nossa, né? Uma vez eu fui confrontado. Olha só, gente, olha as ideias. Olha as ideias dos crentes. Crente tem cada coisa, né? Olha as ideias. Fui confrontado de uma forma, porque quando você é convidado para pregar, ou para ministrar, prefiro falar ministrar. Quando você é convidado para ministrar na igreja, você fica, né? Pô, vou ministrar, né? Você bota lá o melhor sapato, olha aí, ó. Oi? Melhor sapato, bota a camisinha top, né? Mas pregar, ministrar e lavar banheiro é servir da mesma forma. É ou não é? Lavar o banheiro da igreja e ministrar, você está servindo a Deus da mesma forma. Aí uma vez eu estava ali sentado na frente, e a irmã Richelle, toda crente, eu não, né? Ali achando que era, né? Achando que era crente ali, sentado assim. A irmã Richelle terminou de lavar o banheiro das mulheres, né? Porque aqui é assim, os líderes são os primeiros que lavam, tá? Os líderes metem a mão na massa, tá? Aí, nós estávamos ali sentadinhos, a irmã Richelle terminou de lavar o banheiro. Aí, quando veio a irmã Richelle, bom, terminei de lavar o banheiro, agora o irmão Leandro vai lavar o banheiro dos homens. Pá! Aquilo entrou assim, de uma forma no meu coração. Lavar banheiro. Eu lavar banheiro, fui daquele jeito, né? Fui daquele jeito para não ficar feio para os irmãos. Fui daquele jeito. Mas aí o Espírito Santo diz assim: por que quando te convido para pregar você age diferente? Por quê? Por que muitas vezes quando alguém te convida para dar uma palavra, você fica todo ouriçadinho, mas quando te convido para servir também da mesma forma, para limpar a igreja, você fecha a cara? Aí Deus falou comigo, é porque na verdade você não quer me servir, você está servindo a você mesmo, você quer aparecer. Você quer aparecer. Você quer aparecer para os outros, é por isso, você não quer servir. A verdade é essa, muitas vezes a gente não quer servir, a gente quer aparecer. Né? Você fica responsável por uma tarefa não menos honrosa na célula, você já faz de cara feia. Muitas vezes nem avisa, o pessoal às vezes nem vai, nem avisa que vai fazer a tarefa. Mas quando vai levar o louvor, fica todo oriçadinho. Quando vai levar a palavra, vou levar a palavra. Gente, levar o lanche e levar a palavra é o mesmo serviço. Como Deus vai receber, depende do seu coração. Eu posso estar aqui pregando, ministrando, né? Numa bênção. Aí está o irmão lá limpando o banheiro com a mão dentro do vaso. Muitas vezes Deus está recebendo muito mais lá do que aqui. Dependendo do meu coração. Dependendo do seu coração. E muitas vezes, querido, a gente quer estar na frente da igreja, a gente não quer pregar para os bêbados. Por quê? Porque o pastor não está vendo. O pastor não está vendo. Eu estou aqui com... Essa pessoa não tem nada para me oferecer, não. Eu vou perder tempo com esse cara aqui. Não. Quieta, moço. Vou pregar na igreja lá, que tem um monte de gente, um monte de crente lá, que fala a mesma minha língua. Um monte de crente lá, que está me vendo. Ô, gente, vamos, como fala a minha esposa, vamos arrancar nossas capas aqui, né? Eu sou o primeiro da fila, vamos arrancar nossas capas aqui. Muitas vezes nós estamos aqui, desculpa, né? Eu falo por mim também. Muitas vezes está aqui assim, sei lá. Muitas vezes está aqui, nossa, estou aqui, estou crente, sou crente, beleza, vou para casa.
trato mal minha mulher, né? Tem um pessoal lá do meu emprego, mas está tudo mundano. Não adianta pregar o evangelho para ele, tudo mundano. Deixa eles quietos lá com os capetas deles. Amado, que Deus tenha misericórdia de nós, da minha vida. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, porque nós somos a pregação do evangelho que caminha na rua, nós somos a pregação do evangelho. E são esses doentes que precisam de você, é esse que não te dá holofote que precisa da gente, querido. Uma vez, isso já faz tempo, que eu já me curei já desse negócio, pastor. Há um tempo atrás, gente, vocês acreditam que eu não vim no Tadel? Eu faltei, a única vez que eu faltei à igreja sem motivo, sem avisar, rebeldia pura, né? Eita, todo endemoniado, misericórdia. Os capeta tudo lá na volta. Tem que falar mesmo, para os capetas sair. Sabe por que eu não vim à igreja? Numa terça-feira. Olha as ideias do crente, velho. Crente, né? Sabe por que eu não vim? Porque eu era o primeiro a chegar na igreja, abria a igreja, fechava, e o pastor nunca me deu um muito obrigado. Quer saber de uma coisa? Não vou. Não vou. Não vou. É ou não é capeta? É ou não é um capeta vivo na terra? Misericórdia, gente, pelo amor de Deus. Ou muitas vezes a gente está aqui, né? Desce do púlpito aqui. Será que o irmão, será que alguém vai dizer, que benção essa palavra? Nossa, que legal. Pai, irmão Leandro, você foi usado, que benção. Muitas vezes a gente está aqui esperando isso, gente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amado, nós não precisamos de elogio não, querido. Nós precisamos nos converter, a verdade é essa. A gente precisa nos converter, querido. Nós precisamos nos converter a Jesus Cristo. Nós precisamos ser verdadeiramente esses que fazem diferença na terra. Hoje nós falamos lá na reunião de homens, tem um monte de homem aqui que não estava. Deus te chamou para fazer diferença. Aí eu dei um exemplo, né? Eu creio que todos aqui conhecem uma pessoa que passou pela sua vida, passou pela sua história, mas você nem lembra mais. Tem pessoas assim ou não? Pessoas que passaram na sua vida, passaram, mas você nem lembra mais. Lembra do fulano? O fulano que agora está lá em Bagé. Lembro. Mas existem pessoas, veja bem, eu creio que cada um aqui tem uma pessoa assim. Existem pessoas que passaram na nossa vida, que marcaram as nossas vidas. É ou não é? Existem pessoas que você lembra até hoje. Existem pessoas que quando ela vem no seu pensamento, você chega até a chorar, porque aquela pessoa marcou a sua vida. Pois eu e você somos chamados para marcar a vida de outras pessoas. Nós somos chamados por Deus, amado, para fazer história na vida de alguém. Nós somos chamados para fazer alguém sorrir. Esse é o nosso chamado, querido. As pessoas chegarem e me lembram, o Bruno, cara, nossa, que bênção aquele cara. Onde é que está o Bruno, pelo amor de Deus? Que bênção. A minha vida mudou quando eu conheci ele. A minha vida mudou quando eu conheci a Sarina. A minha vida mudou quando eu conheci o Jorge. Nossa, que bênção. Nós somos chamados para isso. Nossa, quando eu conheci o irmão Júnior Rios dos teclados, o cara mudou minha história. Nós somos chamados por Deus para mudar a história de outras pessoas. Quem se alegra dá um glória a Deus. Quem se alegra dá um aleluia. Você não é simplesmente um ventinho que vai passar na vida de alguém, não. Você vai marcar a história. A pessoa vai lembrar e vai dizer assim, quase, nossa, minha vida é antes e depois do fulano. Minha vida mudou, Deus usou poderosamente essa pessoa para me abençoar. Isso é o que Deus tem para cada um de nós. Pessoas que fazem a diferença. Evangelho de Cristo caminhando, o Evangelho de Cristo caminhando, glória a Deus. O apóstolo Pedro, querido, caminhava e botava os doentes tudo ali, para que a sombra dele passasse, e eles eram curados. Homem que fez história, que marcou história. Você vai marcar a história de muita gente, querido, que está lá aprisionado, está doente, e Deus vai te usar em cura. Deus vai te usar em profecia. Quem crê diz amém. Mas para isso nós precisamos nos converter a Jesus Cristo. Nos converter a Jesus Cristo. Para finalizar, a verdadeira pregação é servir.
A verdadeira pregação é servir. Diga assim: a verdadeira pregação é servir. Servir quem? Quem? Jesus e os seus filhos, as pessoas que estão na sua volta. Você, as pessoas que estão na sua volta, está ali para você servir elas. Mas eu sou chefe dela, como é que eu vou servir? Serve. Você foi chamado para servir. E olha só como as coisas acontecem nas pequenas coisas, querido. Eu trabalho em 2 escritórios, eu sou chique, né? Trabalho em 2 escritórios, de manhã num, de tarde no outro. Olha que benção, né? Glória a Deus, oh glória. E no escritório que eu trabalho à tarde, presta atenção que isso aqui é importante, muito importante. No escritório que eu trabalho à tarde, é tipo assim, né? Tem a parte da frente do escritório onde fica a maioria das pessoas, e o meu escritório é no fundo do prédio. É como se fosse minha área gourmet lá em casa, né? Lá no fundo do prédio, ainda no 2º piso. Ainda tem que subir uma escada no 2º piso. E lá trabalham eu e 2 assessoras. Eu sou o chefe delas, né? Oh, glória! Sou o chefe delas. E a água, o bebedouro, fica onde? Fica no 1º prédio. Então, para você pegar uma água, você tem que descer a escada, passar por um pátio, para chegar no bebedouro e pegar água, né? E tem uma delas lá que trabalha comigo, que me pede para pegar água para ela. Mas peraí, eu sou o chefe? Não sou o chefe? Muitas vezes isso me vem na mente, eu sou o chefe. Por que eu vou pegar água? Eu sou o chefe. Quem tem que pegar água para ela, para mim, é ela, não é? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, né? Poxa, achei que era um crente aqui. Eu sei, tô brincando. Normal eu sei, tô brincando, brincadeira. Então o que acontece? Aí o que acontece? Eu declaro para mim mesmo, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Aí eu digo assim, não, eu vim para servir. Eu estou nessa terra para servir. Vou lá buscar tua água. Nem reclamo, vou lá buscar. Já vou pegar a minha também. Vou lá, pego a água, né? Vou lá, volto. Está aqui sua água, meu bem. Glória a Deus, Deus abençoe. E olha só, e esses dias eu cheguei na cozinha, tinha outras pessoas conversando. Assim, eu não entendo. A fulana, ela não pega água e Leandro vem e pega água para ela todos os dias. Que isso, meu Deus, meu pai. Mas um dia vocês vão entender, em nome de Jesus, um dia vocês vão entender. A palavra de Deus diz, Jesus falou para os apóstolos, né? Os apóstolos querendo se engrandecer. Pá, Jesus, quem vai ser maior quem vai ser maior lá no ministério? Quem vai ser o bambambam? Vai ser eu? Vai ser Pedro? Né? Aí Jesus assim, não, entre os homens é até assim, mas entre vós é diferente. Entre vós, entre nós é diferente. O maior no reino dos céus é aquele que serve o menor. Este é o maior no reino de Deus. O maior no reino de Deus não é o que é servido. O maior no reino de Deus é aquele que serve. O maior no reino de Deus é aquele que pega uma água lá no bebedouro, no 1º piso, leva para o 2º piso. O maior no reino de Deus é aquele que lava o carro do seu pai com amor. O maior no reino de Deus é aquele que lava a louça, aquele marido que lava a louça com amor e carinho para sua esposa. O maior no reino de Deus, querido, é aquele que levanta um que cai, meu amado. O maior no reino de Deus é que, entendam isso, quando você serve, você é maior no reino de Deus. Eis o mistério, a pregação do evangelho é servir. Quando eu estou lavando o banheiro da igreja, eu sou maior no reino de Deus que aqueles que ficam fazendo assim com o narizinho para não limpar. Cada passada aqui, ó, cada passada do rodo aqui é uma coroazinha a mais, é um galardãozinho mais que eu estou recebendo no céu, querido. Entenda isso e começa a viver, começa a pregar o evangelho com o seu serviço, meu amado. Ah, mas o fulano não merece. Aí eu digo, quem disse que ele precisa merecer? Eu pergunto para você, você merecia a vida eterna? Você merecia que Jesus tivesse morrido por você? Você merecia? Olha para você aí, ó. Você merecia? Você merecia que alguém se sacrificasse por você? Você merecia? Era merecimento seu? Não é.
Da mesma forma, amado, quando nós servimos a quem não merece, não é por questão de merecimento. Não é questão de merecimento. Esqueça isso. Ah, mas ele me ofendeu, ele não merece o meu perdão. Quem disse que precisa merecer? Libera o perdão, se converta em nome de Jesus. Porque a pregação do Evangelho, querido, é muito mais do que palavras. João 13. João 13. Glória a Deus. Serve, querido. Aí o seu irmão foi lá com o pé sujo e sujou a sala. Vai lá e limpa, meu querido. Limpa a sujeira do seu irmão, queridão. Ah, mas não fui eu que sujei, foi ele. Aprenda, querido. Se tu servir ele, meu amado, você vai ser maior no reino de Deus. Aprenda essa lição. Aprenda com Jesus Cristo, querido. Ah, não, mas não é minha responsabilidade. Não é minha responsabilidade. Não fui eu que sujei o copo. Eu não vou lavar. Aprenda, meu amado. Lava esse copo, querido. Lava esse copo, querido. Lava. Meu Deus. Misericórdia. Ah, mas não é minha função. Mas quem disse, querido, que precisa ser tua função? Você não quer ser maior no reino de Deus? Então sirva o menor. Ah, mas minha irmã é mais nova. Não vou servir ela. Sirva a tua irmã mais nova. Ela é menor. Você está servindo o menor. Jesus diz que aquele que serve o menor é maior. Está entendendo? É? Quer servir Bolsonaro? Olha aí, ó. A pastora quer servir Bolsonaro. João 13, versículo 12. João 13, versículo 12. Quem está feliz? João 13, versículo 12. É interessante, antes da gente ler a questão do serviço, é interessante, querido, que o amor de Deus, ele evolui, ele cresce. No momento, quem está comigo aqui, presta atenção, isso aqui é sério, isso aqui é importante. No momento que nós começamos a exercitar o amor de Deus, ele começa a crescer, ele começa a evoluir, ele não é estagnado, ele cresce. E a palavra de Deus diz que nós temos que conhecer Jesus e prosseguir em conhecer. Então fique preocupado quando você acha que está estagnado, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que prosseguir, não pode parar. Quanto mais você acha que conhece a Deus, mais nós temos que prosseguir a Deus. E aí olha só interessante, o amor de Deus é como sangue quando a gente doa, né? Diz que a gente doa o sangue, diz que vai renovando, né? Eu não entendo muito desse negócio de sangue aí, mas diz que é. Quando a gente perde um pouco de sangue, renova, né? E vem melhor, aquela coisa toda, né? E o amor de Deus é a mesma coisa, principalmente nessa área de servir. Eu cresci muito nessa área de servir, glória a Deus por isso, eu me sinto muito lisonjeado, eu amo servir, mas não foi sempre assim. Muitas vezes, querido, quando nós vamos servir alguém, muitas vezes no início vai ser forçado, é normal que isso aconteça. Mas isso não quer dizer que você está sendo hipócrita, não. A palavra de Deus diz que o amor é um mandamento, então se é mandamento eu tenho que fazer, mesmo querendo ou não querendo, né? Nós damos um exemplo que Jesus não queria morrer por nós, mas morreu, mas ele não queria. Ele falou, Senhor, se possível afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Era a vontade de Jesus morrer? Não, não era. Jesus não queria morrer, mas ele morreu por obediência. Aí essa questão de servir, eu servia meio forçado mesmo, né? Mas eu sabia que que o amor de Deus, ele ia fluindo, ele ia crescendo, né? Então eu fazia o churrasco lá em casa, né? Quem não foi ainda tem que ir, né? Porque eu estou servindo já está fluindo para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus é fiel, de vez em quando dão uma escorregada ali, uma glória a Deus, a gente se converte. Mas assim, era meio forçado antes esse negócio de servir, sabe? Eu ia ali assim, meio sem vontade, assim, os irmãos nem para lavar uma louça, meu Deus, misericórdia, aquela coisa. Só que aí as coisas foram fluindo de uma forma que assim, eu estou sendo bem sincero com vocês aqui, o Espírito Santo é testemunha, até se eu estiver mentindo, pode me fulminar na hora, porque ele sabe que eu estou falando a verdade. Hoje eu sirvo com muita vontade, eu amo fazer o que eu faço, servir. Eu amo fazer churrasco,
eu amo servir os irmãos, eu amo ficar com a barriga na churrasqueira, e depois eu amo lavar toda a louça, que seja sozinho, eu amo fazer isso, eu amo, mas antes eu não amava. E a mesma forma é comigo, com você, naquilo que você não gosta. Começa fazendo forçado ali, né? Quando vem a murmuração, declara a palavra, mas eu sou a pregação do Evangelho, eu sou uma fonte inesgotável de amor. Começa a declarar e aquilo vai começar a fluir. Vai começar a fluir, quando vê você está fazendo aquilo com amor e com vontade. Foi que nem a felicidade da pastora. Eu creio que no início foi meio forçada a felicidade, não foi, pastora? Foi ali, estou feliz, mas não estou feliz. Tem hora que estava triste, mas eu estou feliz, eu sirvo um Deus de felicidade, alegria. E começou, e aquilo começou a fluir, até que um pouco que o coração se encheu de alegria. Então, da mesma forma, é o serviço, querido. Limpar a casa, começa ali, começa fazendo forçado, sem vontade, começa, mas Deus vai começar, em nome de Jesus, o amor de Deus vai começar a fluir no teu coração, e a palavra de Deus, que rios de vida vão fluir do nosso ventre. Mas quando a gente colocar em exercício, e a verdadeira pregação do Evangelho é servir, a verdadeira pregação do Evangelho é ajudar, a verdadeira pregação do Evangelho é, se Deus tocou no teu coração para pagar uma conta de um irmão, paga. Em nome de Jesus, querido, essa é a verdadeira pregação do Evangelho, que nós não venhamos só focar, querido, focar em, eu quero ministrar, eu quero, é como diz o serviço de estrelinha, né? O serviço de estrelinha, aquele serviço que a gente ganha estrelinha, por exemplo, aqui na igreja estou na estrelinha, estou no louvor, estou na estrelinha, louvar, olha lá olhando os tecladão, glória a Deus. Mas querido, Deus quer te ver lá na sua casa, servindo a sua esposa, esposa servindo o seu marido, querido. Eu vejo hoje mulheres reclamando porque está lavando uma cueca do seu marido, mas era a mesma que estava pedindo o marido. Como é que entende um trem desse? Você queria um marido, aí quando chega aquela cueca com a freada de bicicleta, fica toda com carinha feia. Eu vou lavar a cueca, mas você não queria um marido? É ou não é? Pediu tanto marido e agora está reclamando das cuecas. Querido, sirva com amor, querido. Sirva com amor, aprenda. Jesus falou, aquele que serve o menor é o maior no reino de Deus. O verdadeiro evangelho é esse. O verdadeiro evangelho é esse. Sabe quem pode dizer que se você é crente ou não? Seu filho. Quer saber se sou crente? Pergunta para a Leandra, pergunta para a Rosa. Ele pode dizer se sou crente ou não. É o pastor que vai dizer, muitas vezes o líder até pode dizer. Mas muitas vezes, querido, nós nos escondemos na nossa capinha, né? A gente bota uma capinha de crente aqui, de abençoadinho, e em casa é um terror. Em casa é um terror. Não é capaz de levantar um prato. Não é capaz de varrer uma casa. Mas em nome de Jesus, querido, que nós venhamos entender, amado, que o que Deus nos chamou não é qualquer coisa, não. Pregar o Evangelho não é para qualquer um. Diga assim, pregar o Evangelho não é para qualquer um. E diga assim agora, eu não sou qualquer um. Você não é qualquer um. Deus te chamou, querido, para algo maravilhoso. O nosso chamado é algo maravilhoso, querido. Você tem a oportunidade, Deus. Você tem a oportunidade de agradar a Deus. E agradar a Deus é pregar o Evangelho. Agradar a Deus é fazer discípulo. Agradar a Deus não é você vir aqui no púlpito falar bonito. Não é só isso, não. Agradar a Deus é você lá na favela, lá. É lá que nem o Durval, lá no Arboreto, cuidando de pessoas ali que precisam. Lá no loteamento de São Paulo, na minha casa, lá que eu não estou fazendo o que deveria fazer. Senhor Jesus, não me consuma. Ainda, me dá a chance de ainda fazer o que eu tenho que fazer. Pregar o Evangelho e não me consuma ainda. Eu estou me arrependendo agora, em nome de Jesus. Não nos consuma, nos dá a chance de você estar caminhando ainda, filho. Olha aqui para mim, para a gente finalizar. Presta atenção aqui. Se você ainda está caminhando, se você ainda está respirando, se você ainda está me enxergando, se você ainda pode ficar de pé, e eu peço aos irmãos que fiquem de pé, se você ainda pode fazer isso,
Se Deus ainda não cortou tuas pernas, não tirou tua visão, não tirou tua vida, é porque Deus ainda tem um plano na sua vida. Se nós estamos aqui respirando hoje sozinhos, faz assim, ó. Você consegue respirar sem aparelho nenhum. Quem consegue fazer isso aqui, ó? Quem consegue fazer? Ô, glória, eu consigo, ó. Aqui. É porque Deus ainda crê em mim e em você. Porque Deus tem um plano na sua vida. Se nós estamos vivos hoje ainda, é porque Deus acredita que você vai fazer história na vida de alguém. Se arrependa hoje, assim como estou me arrependendo, em nome de Jesus. E que nós venhamos ser verdadeiramente testemunhas de Cristo. Que nós venhamos aprender a entregar aquilo que nós temos para entregar. Se é um bom dia, se é só isso que você pode entregar, entregue o seu bom dia. Se é a sua razão numa discussão, entregue a sua razão. Se é o seu perdão, entregue o seu perdão. Se é dinheiro, muitas vezes, entrega o dinheiro. Em nome de Jesus, vamos orar a Deus.